E é curioso que as fontes, elas se mostram absolutamente estupefatas com essa conquista tão rápida e tão brutal dos mongóis, que varreram praticamente a Rússia inteira. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Rússia medieval. Se é que dá pra falar em medieval aqui, mas a gente vai discutir isso, vamos com calma. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Lucas Simone, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Lucas, seja bem-vindo e fique à vontade. Oi, Iclis, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, te agradeço muito. Um abraço aí para os seus ouvintes. Fazer aquele momento puxa-saco, né? Dizer que o seu trabalho é muito legal, sou um admirador aí do seu trabalho. Comentei com alguns alunos meus que falaram que vão ouvir, que te ouvem sempre. Então é uma oportunidade muito legal falar aqui e, sobretudo, de um assunto que me é tão querido como a Rus, né? A Rússia medieval de que a gente vai falar. Bom, eu sou historiador, né? Pela USP. Na própria USP eu fiz o doutorado, né, na área de literatura e cultura russa. Lá eu fiz uma pesquisa sobre uma fonte medieval do século XII, de que eu vou falar mais detidamente daqui a pouco, que na minha tradução ficou a narrativa dos anos passados. Muita gente conhece pela sigla eslava ou russa, né, PVL, e muita gente conhece pelo nome traduzido às vezes do inglês, que é Primeira Crônica ou Primeira Crônica Russa. Ou crônica dos anos passados, por vezes, né? Então eu fiz uma tradução comentada com aparatos e tudo mais, e essa foi a minha tese de doutorado lá no Departamento de Literatura e Cultura Russa, lá da USP. Eu trabalho também como tradutor literário, né? Tenho algumas traduções publicadas, Dostoiévski, Tolstói, Solzhenitsyn, Svetlana Alexievich. Então, e tem alguns alunos de russo também, então eu tenho essa tripla carreira, digamos assim. É isso. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais esse passado russo, e não só russo, depois dos comerciais. Sim, se você é ouvinte antigo do podcast, você já sabe que eu vou falar da nossa campanha no Apoia-se, né? Mas é importante falar todo episódio, porque todo episódio a gente recebe novos apoiadores, às vezes a gente perde alguns, normal, mas é importante sempre falar para lembrar as pessoas ou para avisar quem tá chegando agora, porque é o Apoia-se que sustenta esse podcast. E não só esse, é com o Apoia-se que a gente paga as edições dos outros podcasts da casa, é graças a ele que eu pude criar um podcast novo, que é o Historicamente Correto, já tá no ar aí nas plataformas. É por causa do Apoia-se que eu tô trabalhando nos bastidores de um novo podcast, especialmente sobre a história da África. É graças ao Apoia-se que eu tenho podido contar com a ajuda de outros professores de história que estão me ajudando com roteiros. Então, quando eu tô muito atarefado e quero gravar sobre alguma coisa e é um tema que eu não tenho muita familiaridade, eu terceirizo o roteiro, depois eu pego, reviso, adiciono perguntas, às vezes mexo, às vezes não. Então eu tenho contado com a colaboração de dois professores de história, né? O Vitor Alexandre e a Natália Potrick, que estão me ajudando com roteiros. Na verdade, não saiu o episódio ainda com o roteiro da Natália, mas logo logo vai sair. E tudo isso graças ao Apoia-se. Esse dinheiro ele é investido, ele volta para as produções. E claro que me sustenta também, né? Porque é o meu salário, eu vivo do que eu faço na internet hoje em dia. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Silvano da Silva, Kennedy Figueiredo, Bruno Cacavelli, Renan Silva, Dani Holanda, Marcos Rodrigues, Matheus Marques, Flávio Augusto, Maria Nogueira, Thiago Porto, Renata de Moura, Clarice Menezes, Daniela Rodrigues, Fernanda Vieira, Alexandre Cabral e Gustavo de Barros. Muito obrigado, pessoal, de verdade. São vocês que fazem esse programa acontecer, existir e ajudar milhares de pessoas pelo Brasil que usam desse material para estudar ou para preparar aula para estudantes de história por aí. E, inclusive, os episódios desse podcast estão presentes em diferentes planos de aula, universidades do Brasil afora. Eu tenho muito orgulho disso, isso é algo que me deixa muito feliz e eu só posso fazer isso graças a vocês. Agora chega de papo e vamos para o episódio.
A minha primeira pergunta, ela seria mais para ajudar o público a entender do que a gente está falando. Então eu queria te perguntar sobre o que era essa Rússia medieval, até porque quando a gente fala num passado mais distante de algum país, especialmente na Eurásia, o recorte geográfico quase sempre não bate com o de hoje, né? Então, quando a gente fala em Rússia medieval, a imagem que vem na cabeça é esse país gigantesco que a gente vê no mapa da Rússia, só que a Rússia não era isso, né? E, aliás, talvez a gente não possa nem falar em uma Rússia, ao menos não nos moldes modernos, e talvez nem sequer medieval. Enfim, é um problema atrás do outro. Então, eu queria pedir para você explicar pro pessoal o que era essa Rússia medieval, entre aspas, em termos de geografia, língua, cultura e a própria classificação ou não de medieval, né? Claro, os ouvintes vão querer matar a gente, né? Que a gente prometeu Rússia medieval e logo no primeiro minuto a gente fala, não tem Rússia e não tem medieval, né? É tudo mentira, não existe nada disso. Mas de fato, isso é um debate, né? Nos estudos do medievo, nos estudos medievais, sobre o próprio conceito de Idade Média, né? Ao longo do século XX se discutiu muito isso. A gente tem que ter em mente que, em algum sentido, a Idade Média ela não existe, né? Ela é uma abstração, ela é um conceito metodológico, pedagógico até, podemos dizer, né? Que foi construído historicamente, né? Então ele está sendo permanentemente ressignificado. Na Idade Moderna ele já havia surgido como uma espécie de oposição ao humanismo, né? Então, no século XIX e XX, ele ganha uma nova roupagem, inclusive acadêmica, e tem um papel muito forte nos nacionalismos, no romantismo e tudo mais. Mas é sempre bom que a gente lembrar que é isso, né? Que é uma periodização que faz muito sentido num determinado lugar do mundo, então tem aquelas características do medievo que a gente estuda na escola e tudo mais, mas que muitas vezes quando a gente sai dessa, talvez até da França especificamente, né? Não só do que a gente chama de Europa Ocidental hoje, mas da França especificamente, as coisas já começam a não casar tão bem. Então tem certo eurocentrismo aí nesse conceito, e é um conceito que ele não vai se encaixar muito bem em outras regiões. Outras partes do mundo têm outras periodizações possíveis, e eu acho que no caso da Rússia, o leste da Europa, Ucrânia e Bielorrússia, a gente vai ver que essa periodização de fato é um pouquinho problemática. Então a gente vai estabelecer aqui uma espécie de um recorte, né? A gente vai começar ali do século 8, 9 e vai terminar, se a gente conseguir, né, no nosso tempo, ali no ano de 1447, quando o Ivan o Terrível, IV, coroado como Tsar. É óbvio que outros recortes seriam possíveis, por exemplo, a gente poderia falar que o medievo na Rússia vai até o século XVIII, início do século XVIII, por exemplo, seria possível falar isso. Dependendo da visão, você pode dizer que vai terminar no século XX. Então existem, de fato, muitas periodizações possíveis. A que a gente vai usar é essa. Outra coisa é justamente o que você falou sobre Rússia, né? A gente vai falar de um espaço aqui que, se a gente olhar no mapa hoje, compreende, basicamente, o centro-norte da Ucrânia, boa parte da Belarus, uma parte da Rússia Europeia, uma parte dos Estados Bálticos, uma parte da Finlândia, uma parte da Moldávia, uma parte da Romênia, uma parte da Hungria e da Polônia. Então é uma área relativamente grande, né, e que ocupa regiões que hoje fazem parte de diversos estados modernos. E é óbvio que os dois maiores postulantes a esse legado, a esse passado comum, são Rússia e Ucrânia. E aí a gente entra num terreno delicado aqui no momento atual, porque são os dois países que estão em guerra no momento. E a gente, imagino que tenha tempo no final, no nosso encerramento ali, de falar um pouco precisamente dos usos, né, desse passado da Rus, tanto por russos como por ucranianos. Então também tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. A gente vai falar, então, de um passado que a gente pode chamar de Rússia medieval, mas a gente poderia dizer que também é Ucrânia medieval, ou Belarus medieval, enfim. Aqui eu vou fazer um pequeno disclaimer sobre os nomes, tá, Nicolas? Que é o seguinte: se você ler a historiografia russa ou soviética, muitos dos nomes que eu vou falar aqui vão ser pronunciados de um jeito. Eu, como, enfim, tô imbuído aí da cultura russa há mais tempo, às vezes eu dou umas derrapadas na direção do russo. Mas você poderia ler na historiografia ucraniana esses mesmos nomes, essas mesmas pessoas, esses mesmos topônimos com versões diferentes. Acho que o exemplo na moda, né, digamos, é o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia. Claro, os dois têm o mesmo nome, Vladimir. Na versão russa, Vladimir. Na versão ucraniana, Volodymyr. Né? Inclusive, na Ucrânia se chama o Putin de Volodymyr Putin e na Rússia se chama o Zelensky de Vladimir Zelensky. Então é muito comum que alguns nomes que eu vou citar tenham duas versões. Eu vou tentar dar preferência ao eslavo, que é a língua eslava oriental, mais precisamente, que é que dá origem a essas duas línguas. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente disso mais pra frente. Ou, quando for possível, eu vou tentar portuguesar os nomes, né? Se tiver uma versão consagrada, mais facilmente pronunciável, eu vou usar essa. Bom, e aí eu acho que a gente tem que fazer essa definição geográfica, como eu falei, um recorte geográfico, eu já falei mais ou menos o que é esse espaço de que a gente vai falar. Talvez as fronteiras
contemporâneas não ajudem muito a visualizar. Se você tiver na mão aí um mapa com os rios daquela porção ali da Europa, talvez do que a gente chama hoje de Europa, talvez ajude um pouco melhor. Então tem o rio que os ucranianos chamam de Dnipro, né? Vai ser a nossa principal referência, mas também o rio Volga, alguns outros rios, como o Dvina Ocidental, o próprio Donetsk, né? E o Don. A gente vai pensar em termos de rios nesse primeiro momento, porque, vocês vão ver, eles vão ser muito importantes nesse primeiro momento da história medieval desses países. Então, o que exatamente é essa Rus de que eu falei, né? O que exatamente é a Rus? Poderia dar uma definição meio genérica e depois explicar mais ou menos como ela se conforma. Rus nada mais era do que uma confederação de povos eslavos e fino-úgricos, que era governada e tributada por uma elite, uma aristocracia guerreira. Essa aristocracia guerreira era de origem escandinava, nórdica, e precisamente deles é que vem o nome Rus. Então esse nome Rus refere-se a esses escandinavos que vieram possivelmente de onde hoje é a Suécia. Então esses Rus, eles têm alguma relação com os vikings, né? O movimento viking começa ali do século 8, mais ou menos, né? A gente tá careca de saber, com toda a cultura popular que se fala, que trata dos vikings, seriados de televisão e tudo mais. A gente sabe muito da história dessa expansão desses piratas, mercadores, bandoleiros, sei lá o que, escandinavos no ocidente, né? Sobretudo ilhas britânicas, mas também Groenlândia, Islândia, o Reino dos Francos e tudo mais. Mas a gente não sabe que eles também foram pro outro lado, foram pro leste, foram na direção do Báltico do leste. E existem traços de população escandinava nessa região que hoje seria ali mais ou menos perto de São Petersburgo, ali perto do Lago Ilmen, naquela região. Até no século VI, entre o século VI e VII, eles já começam a adentrar dentro dessa região e ter contato com os eslavos e com os fino-úgricos. Talvez seja interessante aqui fazer uma explicação um pouco mais detalhada de quem são os eslavos e os fino-úgricos, né? Os fino-úgricos nada mais são do que um povo que se originou provavelmente ali na região dos Urais. É um outro tronco linguístico, ele não é do mesmo tronco linguístico que as nossas línguas indo-europeias, né? Eles são os ancestrais dos atuais estonianos, finlandeses, de diversas populações dentro da Rússia, por exemplo, os Chuvashis, por exemplo, e também dos húngaros. Os húngaros compartilham uma origem comum com essas populações fino-úgricas, né? Já os eslavos são indo-europeus, então eles são etnolinguisticamente mais próximos de nós, né, neolatinos, e eles surgiram provavelmente nessa região mesmo, que hoje é aquele meião Polônia, Belarus, norte da Ucrânia, mais ou menos naquela região. Quando houve aquela grande migração dos povos, os eslavos se espalharam por uma região muito grande, não só nessa região de florestas ali do que hoje é a Rússia europeia, mas também na direção do que hoje é o norte da Alemanha, formando os eslavos ocidentais. Para o sul, na direção do Danúbio, atravessando o Danúbio em direção aos Balcãs, formando ali o grupo eslavo meridional, né? Esses são os ancestrais de búlgaros, de sérvios, croatas, eslovenos. E nessa região de floresta, que eu estou descrevendo agora, de rios e florestas, né? Onde fica a Belarus e a Rússia europeia. E ali eles se tornaram o que eu vou chamar aqui de eslavos orientais. Então, a expressão deles é uma variante, uma subdivisão desse idioma proto-eslavo. Nessa época, eles já não se entendiam tão bem com os demais eslavos, embora a língua eslava ainda tivesse uma grande uniformidade nesse período, né? Eles tivessem um nível grande de compreensibilidade mútua com os outros eslavos, com algumas nuances de pronúncia, algumas coisinhas diferentes. Então, voltando lá aos nossos amigos escandinavos, os escandinavos começaram a entrar nessas florestas, nesses pântanos, e era uma região que, a bem da verdade, era bem esparsamente povoada, não era uma região densamente povoada. Havia uns pequenos entrepostos, né, em que os escandinavos se encontravam com esses eslavos e fino-úgricos e faziam troca de produtos, né? Tinha também um comércio de escravos, como a gente vai ver. Muitas vezes os russos não faziam comércio pacificamente, eles atacavam essas populações e faziam essas populações como escravos e levavam em direção ao sul. E o que tem exatamente no sul nesse período? Descendo esses rios, a gente vai ter basicamente o Império Bizantino, o Império Romano Medieval, o Império Romano Grego. Império Bizantino também é um termo historiográfico, é bom lembrar, né? E a gente vai ter, sobretudo a partir da metade do século VIII, o Califado dos Abássidas, né? Os Abássidas destronaram os Omíadas lá, Damasco, né? Transferiram a capital para Bagdá e começou uma produção grande de prata. Então, muitos dirhams de prata circularam por essa região nesse período. Ao norte do Cáucaso, tinha uma espécie de um grupo, de uma tribo, grande tribo de expressão turcomana, que eram os Khazares, ou Cázaros, ou Hazares. Como outras populações de expressão turcomana ali da Ásia Central, geralmente eles tinham um contato muito grande com a Pérsia, com essas regiões também do Império Bizantino, e nesse período eles
também ocupavam uma boa parte dessa estepe que hoje é o sul da Ucrânia. Então era uma federação relativamente poderosa nesse período aí do século VIII, e provavelmente eles eram os intermediários entre esse comércio que acontecia lá entre os Rus, os eslavos e os fino-úgricos, e esse comércio que se dava no sul. E esse influxo aí de moedas de prata, né, cada vez maior, foi atraindo o interesse desses Rus na direção do sul. É sempre bom lembrar que esses Rus, eles não eram um grupo heterogêneo, né, não tinham uma mente genial lá na Suécia que dirigia os movimentos de todos eles. Eram grupos bastante dispersos, né, cada um buscando vantagem individualmente de pequenas cidades ao norte, Birka, Hedeby, em diversos momentos diferentes, e essas populações aos poucos vão se espalhando e se fixando nessa rota fluvial que atravessa essa porção de florestas e de estepes em direção ao sul. Então, no século VIII, na virada já para o século IX, eles estão cada vez mais fixados em meio a essas populações eslavas e fino-úgricas, nessas florestas ali do norte. Em alguns lugares, regiões bastante pantanosas, como essa região do lago do Ilmen, que eu citei agora há pouco. Dos meados ali do século IX, 840 mais ou menos, a gente tem uma informação interessante dos Annales Bertiniani, que é uma fonte do Sacro Império, que cita emissários de uma nação chamada Rus, que teriam chegado em Constantinopla, numa missão ao imperador Teófilo, e o imperador Teófilo falou que queria que eles voltassem por uma rota segura. Então mandou que eles voltassem pelo Sacro Império. E eles chegaram no Reno, na corte do imperador Luís o Piedoso. E lá eles citaram que tinham um monarca russo, um rei russo, um chefe russo, cujo título era Hakanos. Isso é uma evidente corruptela do título Khazar, um título turcomano, Hagan. Então provavelmente a essa altura já existia algum entreposto maior, alguma rede mais rudimentar de fortalezas e entrepostos comerciais desses Rus naquela região de florestas ali da Rússia Europeia, a ponto deles mandarem uma embaixada, um emissário na direção de Constantinopla. E foi feita ali uma averiguação e descobriram que eles eram oriundos da Suécia. Então esse movimento dos Rus na direção do sul começou a ganhar corpo, mais ou menos por aí. É muito comum na historiografia do século XIX a gente ver esse tipo de formação pré-moderna escrita como Estado, né? E é outro tema espinhoso aí, porque Estado no sentido contemporâneo é algo que não se observa na história pré-moderna, né? Então são formações políticas bem rudimentares. Eu costumo dizer de brincadeira que esses grupos de escandinavos, eles parecem mais uma coisa meio cangaço, como o pessoal costuma dizer dos vikings, né? Ou uma coisa meio máfia, né? Tem uma coisa meio de máfia, assim, meio sopranos, assim, né? Porque eles chegam naquelas populações, né? E a crônica vai falar muito disso, eles perguntam assim, quanto que os casares cobram de tributo de vocês, né? Cobram tantas peles, cobram tantas moedas, né? Então vocês vão pagar para mim agora. Então tem uma informalidade, não é nada semelhante ao Estado no sentido contemporâneo. É uma coisa muito mais, um estilo mafioso, digamos, de fazer negócios. E de qualquer maneira eles passaram a controlar uma rede relativamente grande de fortalezas, entrepostos e paliçadas, digamos assim, nesse período que a gente está cobrindo agora. Então, a gente sabe que esse monarca, esse chefe, líder desses escandinavos, ele tinha uma base ali nessa região do Lago Ilmen, né? Para vocês visualizarem melhor, é bem pertinho ali de São Petersburgo, a poucos quilômetros de São Petersburgo, no Golfo da Finlândia. Então, provavelmente, esse lugar em que ficava esse chefe escandinavo era na cidade que hoje se chama Gorodische, muito próximo da atual Novgorod, de que a gente vai falar bastante. As crônicas escandinavas chamam esse lugar de Hulgarder. E é curioso que na crônica tem uma espécie de ressonância desse momento lendário, né? Desse momento envolto aí numa espécie de bruma, de lenda, de mito dessas figuras desses escandinavos que fundaram a Rus, como a gente vai ver. E o cronista, falando muitos séculos depois, lá no início do século XII, ele escreve no ano de 862, né, uma entrada muito famosa da crônica, que diz o seguinte: expulsaram os variags para além mar e não lhes deram tributo, e puseram-se a governar a si mesmos. Aqui ele está falando que os eslavos e os fino-úgricos fizeram isso. E não havia justiça entre eles, e ergueu-se família contra família. E houve dissensões entre eles. E puseram-se a guerrear entre si. E disseram-se a si mesmos: busquemos para nós um príncipe que nos governe e ordene pela ordem, pela lei. E foram ao além-mar ter com os variags, com os Rus. Assim, pois, chamavam-se aqueles variags, Rus, como outros chamam-se suecos, e outros normandos, anglos, e outros ainda jutos. E disseram os tchudes, os eslavos, os krivites e os vês aos Rus: nossa terra é grande e farta,
mas não há ordem nela. Vinde reinar e governar-nos. E aí vieram 3 irmãos, um dos quais é o lendário Uriurik. Essa entrada da crônica, obviamente que ela não pode ser entendida em seu valor literal, mas é muito comum esse tipo de lenda fundadora, né, nessas dinastias do medievo. Então, sobretudo esse número 3 irmãos que chegam, a gente vai ver que isso se repete depois, inclusive, né? E o Uriurik, então, é uma figura que dificilmente pode ser associada a qualquer figura histórica, propriamente, né? Não existe nenhum vestígio de que ele tenha efetivamente existido, né? Embora haja certa tentativa da historiografia tradicional, especialmente do século XIX, de associá-lo com o Rorik de Dorestad. É um nome de fato escandinavo, né? Rörekr. Então, indubitavelmente, é um nome escandinavo. A gente vai ver que os primeiros governantes aí da Rus, né, os primeiros monarcas da Rus, príncipes ou reis, todos eles tinham nomes escandinavos, né? Mas aí, daí a dizer que eles, no caso específico do Uriurik e do próximo que a gente vai ver, o Olego, que eles tenham existido efetivamente, talvez seja um pouco difícil, né, de traçar esse paralelo. Aqui é bom também comentar uma coisa importante, que é o seguinte. Primeiro, a gente falou aqui do termo Variags, né? Variags é o nome que se dava nas fontes eslavas para os vikings, né? Então, geralmente, quando se fala em vikings no Oriente, a gente usa o termo Variag. Às vezes, você ouve Vareng, Varanjo, Vareg, vai depender muito da fonte, né? Como se trata de uma palavra que tinha um som nasal no nórdico antigo e também em alguns dialetos do eslavo, às vezes a gente vê transliterado com esse N, né? Varanjo ou Vareng, assim como na versão grega, Varangoi, né? Varangoi. Porém, no eslavo oriental já tinha um som, não existia mais som nasal na época em que a crônica foi escrita, né? Daí a minha opção por Variag, que é mais próximo de como se fala em ucraniano e russo contemporâneo. Outra coisa que é bom a gente pontuar aqui, é o seguinte, né? Talvez você já tenha ouvido falar da famosa controvérsia normanista versus antinormanistas, que é uma briga, uma treta acadêmica que surgiu basicamente no século XIX entre postulantes da ideia de que os fundadores da Rus eram efetivamente escandinavos, né? Então os normanistas, e de outro lado, uma corrente que passou a defender que, na verdade, os Rus nunca foram escandinavos, sempre foram eslavos. Então não teria existido esse elemento estrangeiro, colonizador na história da Rússia, e que teria sido um fenômeno puramente local. Essa segunda escola, ela é bastante desprestigiada na academia, nos estudos de eslavística como um todo, né? Embora ainda tenha bastante trânsito dentro da Ucrânia e da Rússia contemporâneas. Mas foi uma briga acadêmica que durou pelo menos aí seus 100 anos. Do início do século XIX até pelo menos meados do século XX. Hoje em dia já não é um tópico de tanta controvérsia ou tanta briga como já foi no passado não muito distante. Bom, temos então a cidade de Novgorod, como eu citei, né? Aí talvez seja um nome que já ressoe um pouco mais aos ouvidos das pessoas, né? Muita gente acho que já ouviu falar, é uma cidade que existe até hoje, né? Fica próximo ali de São Petersburgo, como eu falei, no caminho para Moscou. É uma cidade relativamente grande até hoje e que tem um papel muito importante nesse primeiro momento da história da Rússia. Curioso que o nome da cidade, Novgorod, significa literalmente cidade nova, né? Embora ela seja uma das mais antigas cidades da Rússia, né? Isso pelo seguinte, a palavra gordo no proto-eslavo, no eslavo comum, significava paliçada, muro, né? Depois, por extensão, fortaleza e depois, por extensão, cidade. Claro, quando a gente fala cidade, nesse contexto aqui da Rússia antiga, a gente está falando de uns assentamentos muito pequenos, fortificados. Não é nada opulento, gigantesco. Então, talvez o nome mais correto fosse Nova Fortaleza. Essa palavra gordo do proto-eslavo, no eslavo meridional, ela vai se transformar em grado. Grado como em Belgrado, por exemplo. E no eslavo oriental virou Gorodo. De onde vem a palavra contemporânea russa Gorod. Então, Novo Gorodo seria a nova fortaleza. Nova fortaleza porque existia esse assentamento em Gorodisha. Depois os eslavos se mudaram para um assentamento mais ao norte, ainda perto ali do lago Ilmen, no rio Volkhov. E ali criou-se uma nova fortaleza com eslavos, fino-úgricos e os Rus, né, os escandinavos. Isso provavelmente no início ali do século IX, né? Daí esse nome então de Nova Fortaleza ou Novas Cidades, né? A essa altura então provavelmente os Rus já eram esses, digamos, protetores,
nesse estilo meio mafioso, de cobrar tributos, de uma extensa rede de fortalezas nessa região ali do Alto Volga, do Rio Oká, talvez já pegando ali o Alto Dnipro também, o Dnieper. Então já era uma área geográfica um pouco maior, que eles estão ocupando, tributando e comerciando. Sempre fazendo esse comércio aí, que, como a gente vai falar depois, é basicamente, como eu falei, de escravos, mas também de peles, cera, mel, alguns produtos que não são tão facilmente encontráveis lá no sul, mais rico e mais civilizado a essa altura, né? O califado dos Abássidas e o Império Romano-Grego, Romano-Medieval, e que vem justamente dessas regiões do norte. Essa expansão, né, então ela vai se dar ao longo desses rios, como eu falei, né? Então a gente vai mapeando os rios e vai vendo que eles vão se distribuindo ao longo dessas rotas fluviais. E vai crescendo, vai se tornando um pouquinho mais homogêneo esse movimento dos Rus nesse momento. Mas lá no início eu falei que a gente ia tratar da Rus kievana, da Rus pré-mongólica, talvez, essa Rus clássica, entre aspas, né? E até agora eu não falei nada de Kiev, né? Onde entra Kiev nessa história? Bom, a expansão, né, dessa confederação, dessa teia de entrepostos comerciais e militares dos Rus, ela vai aos poucos se aproximando daquela fronteira ali entre a floresta e a estepe, que hoje seria mais ou menos ali no meio da Ucrânia, aquele sul também da Rússia, né, onde tem o Rio Don. Então essa fronteira vai se aproximando dessa estepe, da estepe onde estão lá os Hazares, aquelas tribos turcomanas de que eu falei no início. Agora, a própria cidade de Kiev, ela provavelmente já existia, também como um entreposto, como uma região de comércio entre, por exemplo, entre a Hungria, né, a Hungria e os Hazares, entre os próprios eslavos e os Hazares, os fino-úgricos. Então já existia um entreposto comercial naquela região, com uma paliçada, com uma proteção, né? Então também era um Gorodo, e supostamente em algum momento aí do século IX, não dá para saber exatamente o momento, os Rus também chegaram e conquistaram, entre aspas, Kiev para os seus domínios, né? Então anexaram essa malha de fortalezas que eles dominavam até então. Kiev também tem uma origem lendária, com 3 irmãos, mais ou menos aquela mesma história, uma lenda que também está contada na PVL, né, na narrativa dos anos passados, e um dos irmãos era o Ki, né? Daí vem então o nome Kiev, né? A gente viu muito a grafia variando nos jornais da imprensa nos últimos dias, justamente pelo fato de que existe uma versão russa do nome e uma versão ucraniana. Segundo a PVL, a crônica, essa conquista de Kiev pelos escandinavos foi em 862. 2 membros do grupo do Olego, ou Aliek em russo, né, que era o sucessor do Rurik, né, aquele primeiro escandinavo, teriam descido o rio Dnieper, ou Dnipro, e conquistado a cidade de Kiev em nome dos monarcas lá do norte, né, dos príncipes, dos chefes escandinavos do norte, que estavam lá perto de Novgorod. Aí é uma coisa interessante, né, porque existem muitas fontes estrangeiras nesse período, que falam dessa movimentação desses eslavos, desses Rus, às vezes de maneira meio contraditória, às vezes de maneira complementar. Existem muitas fontes árabes, por exemplo, né, só para citar algumas, tem o Ibn Rusta, tem o Massoud, tem o Ibn Fadlan, que foi publicado recentemente no Brasil pela editora Carambaia, e existem algumas fontes gregas também. De acordo com uma fonte grega do patriarca Fócio, esses Rus teriam atacado, junto com escandinavos, com fino-úgricos, com os eslavos, teriam atacado a cidade de Constantinopla em 860. Teriam feito o primeiro de uma série de ataques, como a gente vai ver a Constantinopla, em 860. A crônica atribui esse ataque justamente a essas duas figuras, Askol e Dir. São figuras também muito envoltas em mistério, provavelmente lendárias, não dá para dizer que elas são históricas. E existe um episódio na crônica também, segundo a qual Oleg, que era uma espécie de braço direito do Rurik, e era um regente dos domínios da Rus depois da morte dele, em nome do filho dele, que era o Igor. Igor é um nome que a gente associa muito com Rússia, né? Mas que é um nome de origem escandinava também. E o Oleg teria descido lá de Novgorod e atacado Kiev para reconquistar em nome dos príncipes lá do norte, dos reis escandinavos lá do norte de Novgorod. Então teria feito uma espécie de fusão entre essa cidade de Kiev, já sob domínio escandinavo, e Novgorod. Então cria-se aí uma espécie de um eixo, né? Um eixo norte-sul, Kiev-Novgorod. Esse eixo vai ter desdobramentos ao longo de toda a história da Rússia e até depois, como a gente vai ver. E aí, a partir de então, o assento, né? O assede, digamos, desse reino dos Rus, né? O reino da Rus vai ter como capital Kiev. Kiev tem uma vantagem em relação a Novgorod, estratégica, né?
Como eu falei, ela está na fronteira ali da estepe com a floresta, ela está nessa encruzilhada de linhas comerciais, de rotas comerciais, ela tem uma proteção natural, que são as corredeiras do Dnieper, que ficam um pouco ao sul, né? Então tem uma certa proteção natural contra os nômades. Então ela apresentava, nessa altura do campeonato, né? Ela apresentava algumas vantagens estratégicas em relação a Novgorod, e por isso que tem essa transferência da capital, entre aspas, para Kiev. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. E aproveitando que você está falando de rotas comerciais e tal, eu queria te perguntar sobre, além, né, de Novgorod e Kiev, quais eram os principais centros comerciais, ou então administrativos dessa Rus, enfim. Legal. Como a gente já fez essa espécie de pré-história aí da Rus, né, a gente pode dizer, então, falar um pouquinho da economia, né, desses outros centros que se desenvolveram aos poucos. A gente vai ter, por exemplo, a cidade de Chernigov, né, que é uma cidade importante, próximo de Kiev. A gente vai ter no Médio Volga algumas cidades, por exemplo, Rostov, né, que é uma cidade que fica no Lago Nero, né, que foi um dos primeiros assentamentos escandinavos nessa região. A gente vai ter a cidade de Pskov, Smolensk, mais perto de onde... Smolensk é na atual Rússia, né, e Pskov é também próximo ali do que seria Belarus atualmente. Você tem a cidade de Turov. Então é uma teia de fortalezas e entrepostos que vão ganhando aos poucos uma cara de cidade mesmo. Como eu falei, a economia ela tem uma dualidade aí, e aí talvez a gente se baseando um pouco na historiografia tradicional russa do século XIX, né, a gente vai ver que existe um enfoque supostamente, os eslavos estão concentrados em agricultura, os fino-úgricos são mais coletores, né, então essa produção de mel, de cera e de peles, e a gente vai ver que aos poucos também essa economia, ela também baseada em escravos, né, que aliás é uma coisa duas coisas que a gente não associa com a Idade Média, né, escravos e comércio, né, são duas coisas muito presentes na economia da Rus. E aliás isso nos leva àquela questão do feudalismo, né. Muita gente se pergunta se teria existido feudalismo na Rússia, se é uma característica que a gente poderia enxergar. Não sei se a gente já fala disso agora, mas tradicionalmente a historiografia soviética tentou muito encontrar aquela visão sistemática da história dentro da história da Rússia, né? Então a gente teria uma pré-história clássica, digamos assim, na Rus Kievana, depois um momento de desagregação com uma formação de um sistema proto-feudal, e aí mais pra frente a chegada de algo semelhante ao capitalismo já quase no século XIX. Mas boa parte da historiografia russa contemporânea, da historiografia ucraniana, da historiografia em outras línguas sobre a Rus, não enxerga em nenhum momento nenhum traço de feudalismo nessas relações que existiam comerciais, econômicas em todo esse período. A gente vai ter, primeiro, diversos tipos de escravidão, para começo de conversa. Aqueles chamados laços feudo-vassálicos não estão presentes também na história da Rus. Então não dá para dizer que existe feudalismo nesse sentido formal, institucional também. E a instituição da servidão era muito posterior. Bem para frente, a partir do século XVI, conforme uma diminuição das rotas comerciais da Moscóvia, lá bem mais para frente, vai ter um aumento do valor da terra, né? Então a terra vai ter mais valor, e aí os camponeses vão começar a ser adscritos. Então tem uma sobreposição da escravidão com a servidão. Isso é muito mais pra frente. Então, no período aqui de que a gente está falando, existem alguns tipos de escravidão e alguns tipos de servidão concomitantemente, mas não no sentido da Europa Ocidental. Bom, com relação a administrativo, né, a parte administrativa que você citou, a gente vai chegar daqui a pouco na história e política, digamos, da Rus, no auge aqui do século, que seria mais ou menos do século XI, né? Mas o fato é que, como eu falei, é uma estrutura bastante rudimentar, né, no primeiro momento, não é uma estrutura que a gente poderia chamar de Estado. Aos poucos, ao longo do X, começam a surgir tentativas de tributo mais formais, tributação de ponto de vista mais formal, e isso vai se consolidar mais no século XI mesmo, quando começa a cunhagem de moedas, surge a famosa Russkaya Pravda, né, na versão russa, né, na versão eslava seria Russkaya Pravda, que é aquele conjunto de leis, né, uma espécie de constituição, entre aspas, Avan Laletfer, né, usando um termo anacrônico, mas é uma espécie de código civil / penal da antiga Rus, que contém uma série de leis dispondo basicamente de delitos e de alguns outros
dos acordos comerciais, cuja primeira versão é da metade do século XI, é mais ou menos 1050. Então a gente tem ali punições geralmente em dinheiro, né? Então, embora houvesse certas ressonâncias do direito germânico, né? Como por exemplo o direito de vingança, né? Que no eslavo se chamava vira, semelhante ao Wehrgeld germânico, geralmente essa punição era em dinheiro. Então a família de uma pessoa que tinha sido morta pagava um valor monetário por aquela ofensa. E tem alguns artigos até um pouco curiosos, como por exemplo, se você cortasse o dedo de alguém, você deveria pagar 12 grivnas ao príncipe. Se você cortasse a barba de alguém, você deveria pagar 12 grivnas ao príncipe. Então o valor de um dedo e da barba era mais ou menos a mesma coisa nessa época. Outra coisa é que não existia exatamente uma estrutura piramidal, né? Aquela estrutura piramidal que a gente pensa do feudalismo e tudo mais. Não existia exatamente essa estrutura na Rus, né? Era uma sociedade um pouco mais complexa, digamos assim. É óbvio que você tinha, como eu falei, escravos e servos, tinha uma classe ligada à igreja, como a gente vai ver, tinha uma aristocracia guerreira ligada ao príncipe, que vai se tornando cada vez mais numerosa, mas você tem uma espécie de classe média também, digamos assim, urbana, né? Sobretudo a partir do século XII, né? A partir do século XI para o XII. Né? Então você tem artesãos nas cidades, é uma sociedade um pouco mais complexa. Fora que é comum, nesse período, que existam as aristocracias locais, né? Como eu falei, como a sociedade se formou a partir de 3 grupos etnolinguísticos, né? De um lado os escandinavos, do outro os eslavos e fino-úgricos, os eslavos geralmente faziam parte de uma espécie de nobreza, digamos assim, os escandinavos, perdão. E do outro lado é uma espécie de aristocracia, os eslavos, os descendentes das mais antigas famílias eslavas e fino-úgricas. Eles eram chamados boiardos. Ao contrário da nobreza de outras regiões da Europa Ocidental, por exemplo, esses boiardos geralmente residiam nas cidades, sobretudo em Novgorod. Isso é um fenômeno muito característico em Novgorod. Então, embora eles possuíssem uma propriedade rural distante, geralmente eles tinham uma residência na cidade. E tinha toda uma estrutura. A gente vai ver que isso tem um impacto grande no letramento. Então é uma estrutura um pouco diferente do que a gente imagina. Né? Só o fato de existir uma lei, quando a gente fala em Europa Ocidental, Magna Carta, Bula Dourada, é tudo século XIII, né? Bem mais pra frente. E aqui a gente está falando de século XI e XII. Claro que tem que ter certo cuidado aí, né? Acho que tem que também ter falar desse assunto com dedos, porque tem um certo grau de idealização desse período da história, né? O período kievano da história da Rus. Como eu falei, como é um legado comum desses vários países, em muitos momentos, sobretudo no século XIX, se valorizou um pouco demais esse legado, se floreou um pouco demais. Uma das instituições que acho que sofreram mais dessa valorização, dessa idealização quase, foi o VET, né? O VET é a Assembleia Urbana, a Assembleia da Cidade, né? A gente pensa muito em VET em Novgorod, sobretudo no período republicano, de que a gente vai falar ainda, mas em teoria todas as cidades, inclusive Kiev, tinham essa assembleia. Não dá para saber até que ponto era uma assembleia que congregava todas as pessoas da cidade, possivelmente não, possivelmente era uma assembleia mais das classes médias e altas, né? Mas de qualquer maneira, em teoria, havia ali uma espécie de parlamento, digamos, rudimentar. E essa assembleia tinha um poder, tinha uma certa influência, pelo menos, política na vida kievana. Mas, como eu disse, há certo grau de idealização do passado também quando se fala do VET, né? Sobretudo na época, na primeira metade do século XIX, quando uma parte da inteligência ali na Rússia tinha uma certa inspiração, né? Uma aspiração a ver o país como uma monarquia constitucional, né? Tinha esse sonho. Talvez a história de Novgorod e do VET como um todo na Rus kievana tenha servido como uma espécie de ídolo de um passado meio idealizado. Tem um pouco isso também. A figura lá do Olego, né, que eu mencionei mais cedo, que era uma espécie de um general, né, de um chefe militar ligado àquela figura lendária Uriuk, é uma figura que tem uma morte bastante famosa na crônica, né, que é uma morte que simboliza o destino trágico humano, né, tem contornos literários que inspiraram inclusive Pushkin no século XIX, a história do cavalo, né, ele teria um cavalo favorito dele, e o cavalo, segundo um vidente, causaria a morte do Oleg, e o Oleg pediu para que se deixasse esse cavalo de lado e nunca mais fosse trazido à presença dele, até que alguns anos depois ele descobre que o cavalo morreu, né? Quando ele pede para ver o esqueleto do cavalo, sai uma serpente de dentro do esqueleto do cavalo, pica o pé do Oleg e ele morre
envenenado pela cobra, né? Então, um pouco um símbolo dessa inefabilidade do destino, né? O destino é inescapável, né? Então, é uma mostra de que essas crônicas, né? Elas tinham certa sofisticação literária também. É uma história que depois influencia o Orvarod, escandinavo. Então, provavelmente era uma história que circulava nesse período entre a Rússia e a Escandinávia. Mas a figura do Oleg, então, ela é bastante importante nesse primeiro momento como esse conquistador, digamos, de Kiev, né? Uma coisa interessante desse período, e aí voltando à questão lá da steppe, né? Mais ou menos nesse início do século X, os Russi veem às voltas, agora que eles estão às portas das estepes, com outras tribos das estepes. Essa estepe que vai ali da Ucrânia quase até a Mongólia, ou até depois, ela tem uma história bastante heterogênea, né? Geralmente esses povos turcomanos, eles viviam em processo de ressignificação, né? De reconfiguração desses povos, num processo constante de etnogênese. Então surge nesse período os Pechenegs. Há uma primeira onda de nômades das estepes que vão aparecer constantemente nas crônicas russas e que estão sempre em confronto com os russos. Porém, a relação que eles têm com os russos ela é mais complexa, né? Quando a gente examina com mais cuidado, a gente vê que os nômades têm uma relação dúbia. Muitas vezes eles estão em aliança com os russos contra outros inimigos. Às vezes guerras dentro da Rus entre facções inimigas têm apoios de facções inimigas dentro dos nômades das estepes. E muitas vezes tem até laços de matrimônio entre eles, né? Então a gente vai ver que é uma relação longa dos russos com esses nômades das estepes, depois dos polovetzianos e finalmente lá na frente os mongóis, que embora num primeiro momento sejam de fato lá da Mongólia, no segundo momento eles também são uma confederação de povos de expressão turcomana. Esse período aí do século X, ele é um período meio nebuloso na crônica. Parece uma espécie de um hiato. Essa figura aí do Igor também é um pouco nebulosa. É um príncipe que parece que a cronologia não bate muito. Ele parece ser mais velho do que deveria. E ele acaba se tornando famoso também por um episódio das crônicas gregas, né? Que ele teria feito um ataque a Constantinopla e o ataque dele foi rechaçado pelo famoso fogo grego, né? Não sei se vocês já viram algumas miniaturas famosas disso, barcos gregos soltando aquele fogo, né? Que inspirou, inclusive, aquelas cenas lá do Game of Thrones, né, com aquela explosão lá que tem no seriado, é baseado nesses episódios das crônicas gregas do ataque dos Rus a Constantinopla. É um capítulo um pouco vergonhoso para os Rus na história de Constantinopla. Houve, na verdade, uma série de campanhas dos Rus nesse período contra Constantinopla, algumas mais, outras menos bem-sucedidas. O próprio Oleg tinha conduzido uma e teria pregado o seu escudo nos portões da cidade, então um ato simbólico de conquista. O fato é que o Igor ele foi uma figura que teve um fim trágico, né? Numa dessas campanhas de conquistas das tribos eslavas, é bom a gente saber que a essa altura nem todas as tribos eslavas orientais estavam sob os domínios dos Rus. Então teve uma determinada campanha em que ele foi lá fazer essa conquista dos Derevlianos, né? Uma tribo específica que ficava mais ou menos próximo ali de onde é a fronteira da Ucrânia com a Belarus hoje, e deu ruim para ele, né? Os Derevlianos se rebelaram e mataram o príncipe Igor. O Igor era casado com uma outra figura de origem escandinava, que era a Olga. E a Olga foi a primeira, digamos, monarca, rainha dos Rus, e ela se tornou famosa pela vingança que ela exerceu contra os Derevlianos, né? A crônica narra essa vingança de maneira bastante gráfica, né? A Olga teria enterrado vivos os Derevlianos, depois teria massacrado os Derevlianos dentro de um banho, de uma espécie de sauna, né? E finalmente ela teria cercado a fortaleza principal lá dos Derevlianos e posto fogo, usando um ardil de pombos com mechas, né? Uma história bastante sádica por parte da Olga, e ela acabou então conquistando esses Derevlianos. Claro que isso aí é um recurso muito comum na crônica, não só na PVL, na narrativa dos anos passados, mas em outras crônicas desse período, né? Ela pinta esses, digamos, líderes pagãos com cores bastante brutais, né? De maneira que quando eles se cristianizem, quando eles se convertam ao cristianismo, eles têm uma aparência mais bondosa, mais pacífica, digamos assim. E é um pouco isso que acontece com a Olga, né? A Olga tem um episódio em que ela vai a Constantinopla, supostamente conhece o imperador Constantino, Porfirogêneta, e lá ela teria se batizado, assumido o nome de Helena, né? O nome grego de Helena no batismo. Teria sido, então, a primeira escandinava dentro dessa dinastia, entre aspas, que teria se tornado cristã. É óbvio que existiam já escandinavos cristianizados nesse período, né? Existe um debate sério a respeito disso, até que ponto parte desses escandinavos já não eram cristianizados.
Alguns dos acordos entre os Rus e Constantinopla falam já em escandinavos cristãos para esse período. O fato é que a Olga foi a primeira a se cristianizar. O filho dela é o Sviatoslav, que é uma figura também bastante interessante. O Sviatoslav, ele foi o primeiro escandinavo com nome eslavo. Então, a gente vê que já tem uma espécie de assimilação cultural também dessa dinastia, né? Dessa aristocracia guerreira escandinava. Por mais que continuasse o influxo de escandinavos, variagues, a gente vai ver que frequentemente eram contratados como mercenários e chegavam da Escandinávia na Rússia nesse período, existia já também uma assimilação, né? O Sviatoslav, inclusive, ele é muito tratado, depois a gente vai falar do uso do passado russo, né, pela Rússia, pela Ucrânia. Kiev tinha até recentemente, infelizmente agora não posso garantir que eles ainda existam, mas tinha 2 monumentos a Sviatoslav e ambos com feições meio anacrônicas, né? Ele é representado meio como um cossaco do século XVII. Então o Sviatoslav, ele foi essa figura que incorporou a cultura eslava. Ele, inclusive, usava aquele tradicional topete dos cossacos. Isso é verdade, né? A crônica fala disso. E ele era uma figura que tinha uma verdadeira obsessão pelo Danúbio. Ele queria expandir os domínios da Rússia na direção do Danúbio. Ele queria conquistar o Danúbio, e era uma região que também era povoada pelos eslavos, inclusive pela Bulgária, que na época era um império forte, e pelos bizantinos, né? Então era um desafio bem grande que ele tinha pela frente. Depois de uma série de campanhas, inclusive contra os cazares, né? Que ele conseguiu conquistar a capital, lendária capital dos cazares, Itil ou Atil, dependendo da fonte. Ele fez essa campanha, então, chegou a tomar Pereiaslavets, né, uma cidade eslava no Danúbio, os búlgaros do Danúbio, mas isso acabou custando caro, porque em 968 os Pechenegs, aqueles nômades das estepes, tomaram Kiev, né, enquanto a sua mãe, a Olga, estava lá sozinha, e ele foi obrigado a recuar. E o Sviatoslav, ele tinha uma óbvia intenção, então, de transformar Kiev e Novgorod em cidades secundárias dentro do seu domínio. Então ele coloca um dos seus filhos em Kiev e outro em Novgorod. A gente vai ver que existe uma tradição, mais ou menos ali a partir do 11, de colocar o filho do rei em Novgorod. Então, tradicionalmente, o príncipe de Novgorod é o filho do príncipe de Kiev. Eu já vou explicar essa confusão entre príncipe e rei que eu estou fazendo. O Sviatoslav, ele acaba pagando o preço da sua própria, digamos, ganância, porque ele faz uma campanha um pouco desastrada contra os gregos, acaba sendo derrotado de maneira humilhante. Tem inclusive um quadro famoso de um pintor do século XIX, Lebedev, que mostra o encontro dele com o imperador bizantino, a essa época o João Tzimiskis, né? E ele acaba voltando depois desse encontro com o imperador, subindo do Dnieper, o rio do Dnipro, e lá ele é atacado pelos Pechenegs e tem uma morte bastante brutal. Ele é decapitado e, de acordo com a crônica, os Pechenegs usam o crânio dele para fazer um cálice, né? Então eles bebem do crânio do Sviatoslav. Bom, na sequência, então, terminando essa pequena pré-história do pagã da Rus de Kiev, temos o breve reinado de Yaropolk, que foi uma figura um pouco apática, digamos assim. Teve um reinado breve de 972 a 980, e ele foi assassinado pelo seu irmão, o Volodymyr. O Volodymyr, sim, é uma figura que é muito importante para o debate de Rus, para o debate do uso do passado. Como eu falei, não só os atuais presidentes da Rússia e da Ucrânia têm o nome dele, como ele é uma figura que é visto como uma espécie de fundador, de fato, da Rus, do ponto de vista espiritual, né? Como a gente vai ver, ele foi o príncipe ou o rei que assumiu a cristandade, ele se converteu e converteu a Rus ao cristianismo. Então ele tem essa figura também de fundador da Rus, não só como esse legado político, né, importante, mas também como um legado religioso, que vai ser muito importante também. Então o Volodymyr, ele... É importante dizer o seguinte, às vezes você vai encontrar esse nome como Vladimir. Vladimir era o nome que se via nas moedas cunhadas pelos príncipes de Kiev, e é a versão mais comumente usada na Rússia. Volodymyr é como ele aparece nas crônicas. Geralmente em fontes escritas ele aparece com o nome Volodymyr. Vladimir é mais calcado no eslavo meridional. O eslavo meridional, ele exerceu grande influência no eslavo eclesiástico, que é o eslavo que vai ser usado pela igreja. E Volodymyr é uma versão mais, digamos, popular dos eslavos orientais, então, que é uma língua mais vocálica, mais aberta, então, Volodymyr, né? Mas trata-se do mesmo nome. Assim como em outras circunstâncias, a crônica trata dele como uma figura lasciva, com várias concubinas, um cara brutal que teria causado guerras com todos os seus vizinhos, até o momento da conversão, né? Então tem
de certa forma, ele é uma espécie de personagem principal dessa crônica que narra os primeiros anos da Rus. Ele é uma espécie de personificação da Rus, de certa forma. Então a crônica tem um lado A, que é o lado pagão, que é antes da conversão do Volodymyr, e o lado B, o lado cristão, que é depois da conversão. Até alguns temas mudam, né? Por exemplo, antes da conversão, fala-se muito dos nomes dos povos, é uma coisa mais etnográfica, digamos. Depois da conversão, fala-se muito dos nomes das cidades, ligadas a cada um dos príncipes de cada cidade. Então é uma transformação da própria Rus, uma transfiguração da própria Rus, essa conversão. O episódio da conversão é como sempre, um acordo, um arranjo político, né? Então Volodymyr ataca uma cidade grega, provavelmente na Crimeia. A crônica chama de Korsun, talvez Kherson, na atual Kherson na Ucrânia. Talvez outra cidade mais ao sul, na própria Crimeia. O fato é que ele ataca e conquista essa cidade grega. E, como uma forma de resgate, ele pede a mão do imperador bizantino, que a essa altura é ninguém menos que o Basílio Bulgarócton, um dos mais poderosos imperadores do Império Bizantino de todos os tempos. E o imperador diz a ele que talvez, desde que ele se converta. E aí, para variar, tem essa manobra política na conversão da Rus, né, que faz, de certa forma, com que haja um alinhamento entre o príncipe, o rei da Rus e Constantinopla, né, no momento em que cada vez mais tem um recrudescimento da rivalidade entre o imperador de Constantinopla e o imperador do Sacro Império. O que é interessante nesse período também é que, a partir do momento em que o Volodymyr se cristianiza, ele muda a paisagem da cidade de Kiev. Existia lá uma colina de ídolos, existia um culto meio sincrético, pagão, de vários tipos de paganismos diferentes. Ele destrói tudo isso e começa a construir as cidades. E aí os últimos anos da vida dele na crônica são descritos de maneira bastante piedosa, né? Como se ele tivesse se transformado num promotor da cristandade, da cultura escrita, inclusive, como a gente vai ver, e da construção de igrejas. A primeira igreja, que é construída em 996, é a de Cyathina, é uma igreja que não existe mais, mas tem as fundações dela até hoje lá em Kiev, do lado do que era o Museu Nacional, e é uma igreja que tem um grande valor simbólico também, porque ela foi totalmente destruída na invasão dos mongóis, como a gente vai ver mais pra frente. Bom, em 1015, o Volodymyr morre, né? Então mais ou menos 1000 anos atrás, e aí o filho dele, o Yaroslav, era um príncipe lá de Novgorod, como eu tinha falado. Geralmente tem uma relação próxima entre Novgorod e Kiev, nesse sentido de que Novgorod é o lugar em que fica o filho do príncipe de Kiev. Só que o Yaroslav, ele tenta romper esse nexo, não mandando tributo para Kiev. Ele tenta fazer uma espécie de levante contra Kiev. Como eu falei, a relação entre Kiev e Novgorod, ela é sempre um pouco conturbada. Ela sempre foi conturbada ao longo de toda essa história. Ela vai ser conturbada também entre Novgorod e os outros principados no futuro, como a gente vai ver. Mas existia uma espécie de princípio de sucessão. Até então, é um princípio de sucessão vertical, talvez. E a gente vai ver que isso é um tema da história da Rus, até lá na época do Ivan o Terrível, bem lá na frente. Porque esse princípio de sucessão, ele nunca foi muito claro. Como eu falei, não era um reino no sentido dos mais bem acabados, né? Era uma federação bastante heterogênea e que aos poucos foi se sedimentando, sobretudo depois da cristianização. Então, a questão da sucessão ela era bastante complicada até então. E vai ter uma série de conflitos ao longo do século XI e muitos ao longo do século XII e depois, então, basicamente só conflitos de sucessão até a unificação lá na frente por Moscou. Seria interessante também falar desse título aí, né? O título de príncipe, que eu citei algumas vezes, é o título que em russo é a palavra knyaz, em eslavo kunyaze. É uma palavra eslava que tem uma ressonância do Kuningas proto-germânico, então tem uma relação com o king do inglês, né, o König do alemão. Então, geralmente, é possível traduzir como rei, em teoria. Inclusive, o meu colega Leandro César, inspirado na obra do professor Christian Raffensperger, defende que se usa a palavra rei. É um reino eslavo, inclusive a partir de agora é um reino cristão, embora a palavra ela seja um pouco polissêmica, ela tem alguns outros sentidos possíveis. No contexto polonês, por exemplo, é costume traduzir como duque, né? Então, ducado da Polônia. Em outros contextos, a gente vê traduzido por príncipe, tradicionalmente a gente vê traduzido como príncipe. Mas a gente pode alternar aqui entre esses dois termos. O Yaroslav, então, é uma figura que vai dominar esse meio do século XI. É uma figura muito importante para o século XI. Como eu falei, tem uma briga depois da morte do Volodymyr, né, entre os filhos. Ele teve uma penca de filhos, né? Então os filhos dele entraram em guerra depois da morte dele, principalmente o Sviatopolk, que é uma figura bastante, digamos, vista com maus olhos pela crônica. É chamado, inclusive, de O Amaldiçoado. E ele teria matado 2 de seus irmãos, Boris
e Glebo. Esses dois seriam os primeiros santos da Igreja Ortodoxa Russa, inclusive, mais pra frente. E ele matou também um outro irmão, Sviatoslav, que não é aquele outro. Sobraram alguns irmãos que continuaram em guerra com ele, inclusive Yaroslav e o Mstislav, e o Sviatopolk acabou se aliando com a Polônia. Porém, essa aliança acabou não dando certo, e o Yaroslav conseguiu vencê-lo e se tornar o único príncipe ou rei de Kiev. Ele dividiu a Rus com seu irmão Mstislav, que ficou com esse principado de Chernigov, que eu já citei, que era um outro principado bastante importante, e houve uma espécie então de um duumvirato até mais ou menos 1036. A partir de 1036 até 1054, o Yaroslav vai ser o principal, então, vai ser o único rei da Rus. E aí a crônica o trata como um promotor da cultura cristã. Ele teria trazido o que a crônica chama de livros ou letras, não dá para entender exatamente a que se refere, mas ele teria construído diversas construções de Kiev, principalmente igrejas. A famosa Santa Sofia lá de Kiev foi construída nesse período. Ele construiu também os famosos portões dourados lá de Kiev, que são tão celebrados, né, que foram reconstruídos de maneira um pouco fantasiosa 40 e poucos anos atrás, né? Então é uma figura meio que simboliza esse auge da cultura kievana no século XI. E a morte dele se dá no momento, bom, primeiro emblemático, 1054, esse ano que marca suposto cisma, né, um chamado cisma do Oriente, e é um momento em que a igreja Rus começa a dar os seus primeiros passos sozinho. Tem o primeiro metropolita do país, da região da Rus, que é o Hilarion, e a igreja começa a ter alguma autonomia no momento de, digamos, ruptura com os gregos. E essa segunda metade do século XI, é um momento de bastante confusão entre os três irmãos que foram filhos do Sviatoslav, Iziaslav, o Sviatoslav e o Vsevolod. Eles tiveram uma série de brigas e confusões nesse período. É formada uma espécie de um triunvirato, e esse triunvirato, em algum momento, vai implodir, e eles vão entrar em conflito. Há uma série de problemas até 1013, mais ou menos, quando surge a figura do Volodymyr Monomach, que é uma espécie de pacificador nessa história das sucessões, depois de uma série de lutas fratricidas, como dizem as crônicas intestinas. Teve até uma conferência entre esses diversos ramais dos príncipes, né, em 1097. E uma coisa interessante dizer é que, como eu falei, como tem essa estrutura meio mafiosa, né, e um princípio de sucessão lateral, tem cada vez mais gente essa família, né? É uma família cada vez mais numerosa. E é por isso que cada vez tem mais gente pleiteando esse título de rei ou príncipe de Kiev. Não à toa, lá pra frente, no século XIX, esse título de knyaz, príncipe, ele já vai ter perdido totalmente o seu valor, né? Pra quem tiver lido, por exemplo, O Idiota, tem lá o Príncipe Myshkin. É esse mesmo título, né? A essa altura é um título que não valia nada, porque essa família cresceu tanto, né, que tinha literalmente milhares de príncipes em determinado momento. O fato é que esse príncipe, o Volodymyr Monomach, ele foi o último grande, digamos, monarca da Rus relativamente unificada. Ele foi uma figura também que simboliza esse auge cultural. Ele foi o patrocinador de uma série de monastérios, de uma série de empreitadas, inclusive das crônicas, né? Ele patrocinou a escrita das crônicas. Ele também simboliza um pouco essa capacidade da Rus de interagir com as outras regiões da cristandade, né? Ele era parente do imperador Constantino Monômaco, daí esse epíteto dele, Monomach, e ele foi casado com a Gita de Wessex, então ele tinha uma relação com a Inglaterra, né? A Inglaterra desse período, a Gita, que era filha do Harold II, aquele que morreu lá na Batalha de Hastings, né? Houve uma série de casamentos, inclusive dinásticos, né? Provando que a Rus fazia parte desse mundo cristão, digamos, mesmo depois do cisma. A Eupráxia de Kiev, que tem uma história escabrosa lá envolvendo o Henrique do Sacro Império, a Ana de Kiev, que foi inclusive regente da França. Então é um momento de bastante interação econômica e também política entre a Rus e as outras regiões da cristandade. Você está ouvindo o História FM. Na segunda resposta do bloco anterior, você comentou sobre o cisma do Oriente e tal. Então eu queria aproveitar essa deixa para perguntar sobre como era essa região nessa época de um ponto de vista religioso. Boa pergunta. Bom, a igreja, como a gente viu, então ela chegou no fim do século X por influência de Constantinopla, né? Então
o rito ele vai ser um rito grego, em teoria, né? Embora existisse um rito eslavo, e as crônicas dão uma ênfase grande a isso, né? Contando a história da criação do alfabeto cirílico, na missão do São Cirilo e São Metódio, né? Então é um rito que é trazido em eslavo, provavelmente da Bulgária. Então tem um rito próprio, né, numa língua local, mas existem vários indícios de que a religião cristã provavelmente chegou na Rus antes disso. Existe uma discussão sobre a possibilidade de ter existido um movimento nestoriano, de cristãos nestorianos na Rus antes da conversão. A gente sabe que existe uma influência das seitas gnósticas também na Rus. Em 2000 foi encontrado um documento bem interessante que é o chamado Saltério de Novgorod, ou Códex de Novgorod, que pertenceu provavelmente a um padre de uma seita ligada, talvez, aos Bogomil da Bulgária, que era uma seita gnóstica que recusava o poder da igreja, que tinha umas posições bastante heterodoxas. Então, é bem antiga na Rus a história das seitas também. Então, além do cristianismo oficial e do paganismo, que dá mostras de continuar existindo ao longo de boa parte da história da Rus, no medievo, a gente tem também a história das seitas, né? Então, as seitas vão existir durante muito tempo dentro da Rus. Mais pra frente, no período, por exemplo, do século XVI, vai surgir a seita dos judaizantes, que para alguns é uma espécie de antecipação da reforma protestante, foi duramente combatida pelos príncipes de Moscou, sobretudo o Ivan III, né? Ainda antes dos tsares, né? Bom, na época da Rússia propriamente dita, do Império Russo, do reino da Moscóvia e do Império Russo, aí é uma profusão de seitas que a gente não pode nem entrar nesse assunto, que senão a gente vai longe. Mas em termos estruturais, provavelmente no primeiro século da Rus, era uma estrutura bem pautada na igreja grega. Você tem provavelmente uma parte do clero de origem grega. Curiosamente, nunca teve muito trânsito à língua grega, né? Como a liturgia já chegou em eslavo, a língua grega não teve o papel que, por exemplo, o latim teve na Polônia. Então, a liturgia latina, a língua latina, tem um papel muito forte na cultura polonesa, na cultura húngara. E a língua grega nunca teve esse trânsito. A gente tem muitos calques da língua grega no eslavo, a gente tem alguns helenismos, mas, em geral, a língua grega nunca teve muito trânsito na Rus em nenhum momento. Inclusive, lá na frente, a gente vai ver que o grego era completamente ignorado. Ninguém sabia falar grego na Rus, mas, por exemplo, no século XV, quando foi feito o empreendimento de traduzir completamente a Bíblia, foi necessário traduzir partes da Bíblia da Vulgata, via latim. Então essa marca da ortodoxia grega, ela se dá na estrutura, no rito, embora não na liturgia, na língua litúrgica. Ela se dá também na estrutura monástica, né? A gente tem que destacar aqui o ano de 1051, quando é fundado o lendário Monastério das Cavernas, né, lá em Kiev. É onde foi produzida a PVL, a crônica narrativa dos anos passados. É um lugar que existe até hoje. Infelizmente não é o momento para ir lá visitar, mas é um lugar muito interessante e que faz parte daquela parte protegida pela Unesco lá em Kiev, né? Espero que sobreviva à guerra. Mas o monasticismo na Rus kievana tem muita influência do monasticismo de Constantinopla, bizantino. Então, é muito parecido. Não tem ordens como tem no Ocidente, mas as regras são parecidas. E algumas premissas, sobretudo do ponto de vista até doutrinário, remetem ao monasticismo bizantino. O que mais que se pode dizer? Bom, a igreja ela também teve um papel cultural muito forte, né? A gente não pode deixar de falar isso porque é aquilo, né? A gente está falando de um período em que tem muito pouca informação, né? Sejamos honestos, né? Existem informações da arqueologia, existem informações de fontes não russas, não eslavas, e existem as crônicas, né? As crônicas foram escritas em âmbito monástico, né? Foram escritas dentro da igreja. Então a igreja teve esse papel de difusão também do letramento. É sempre bom lembrar que aqui temos que fazer uma parte, né? Que é o seguinte: imaginava-se até o século XX que, de maneira semelhante, talvez, a igreja ocidental tivesse um monopólio do letramento na Rus pela igreja. Outra coisa que se imaginava é que a fala eslava oriental era popular e muito diferente do eslavo eclesiástico. Esse eslavo vindo lá da Bulgária, que era usado pela igreja, que era escrito nas crônicas e tudo mais. Porém, na metade do século XX, em escavações feitas lá na região de Novgorod mesmo, começaram a aparecer as famosas cartas de Bétula, que são objetos absolutamente apaixonantes, né? São bilhetinhos. É o WhatsApp do medievo, digamos, novgorodiano. E eram bilhetes da vida cotidiana, de tudo que você pode imaginar. Tem muita cobrança de dívida, né? Obviamente. O SPC Serasa da Novgorod medieval. Mas tem pedidos de casamento, tem bilhetes de amor, tem fórmulas, tem um encantamento
escrito em carélio, que é inclusive o primeiro registro escrito da língua carélio. Você tem textos em alemão, latim, grego. Você tem um famoso caderno do menino Onfim. Aí já é um pouco mais pra frente, é século XIII, mas é um caderno muito engraçado em que o menino fazia desenhos e anotações a respeito do seu dia a dia. Então nota-se por esses objetos que o letramento era bem mais difundido do que se imaginava. Era um letramento que pegava as classes mais baixas, né? Como eu falei, Novgorod tinha essa característica de ter um boiardo, né? Um aristocrata que tinha uma grande propriedade. Novgorod era um principado gigantesco, né? Então as propriedades muitas vezes eram muito distantes. E aí ficava lá um capataz na fazenda lá e ele se comunicava com essas cartinhas de Bétula. Essas cartinhas eram enroladas, era feito uma espécie de um bilhetinho mesmo. Então a gente sabe hoje, que o letramento era muito difundido na Rússia antiga e que a língua era muito parecida, né? A língua escrita, e dificilmente a gente pode presumir que essa língua dos bilhetes não era muito próxima da língua falada, é muito próxima da língua também das crônicas. Então a igreja teve esse papel cultural forte de difusão da cultura escrita, mas existia uma cultura escrita também, digamos, laica, né, não ligada à igreja. Existem também sermões, né, uma série de outras produções feitas em âmbito religioso, e tem inclusive o famoso Canto do Exército de Igor, né, ou às vezes chamado de Balada do Príncipe Igor, que aí também é uma obra laica, não ligada à igreja, conta da expedição do Príncipe Igor. Não é aquele outro que a gente viu, que foi assassinado pelos derevlianos, mas é um outro príncipe de Novgorod-Seversk, do século XII, mais pra frente, e que em luta contra os poloveticianos morreu em combate. Aí foi feita uma canção, e aí tem uns elementos clássicos lá no meio, uma certa tentativa de emular os clássicos, falando de deuses pagãos, uma coisa inclusive curiosa para a época, mas o papel da igreja também passou por essa, então, difusão da cultura escrita. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. E como é que funcionava a economia? Eu tô perguntando isso porque quando a gente fala nessa época, existe uma percepção geral de que a economia da época era o feudalismo. Porque existe essa coisa de entender todo tipo de servidão como feudalismo só por causa da época, sendo que o feudalismo era uma coisa específica, né? Então, justamente por isso, por conta dessa confusão que se faz com esses conceitos, é que eu te pergunto como é que era a economia da região nessa época? Pois é, bem observado. A nossa tendência é querer transpor mecanicamente, né, a história da Europa Ocidental. E às vezes é uma história de um lugar muito específico da Europa Ocidental, num período muito específico, e a gente tende a se ver tentado a extrapolar aquilo para fora, né? Então, sempre que tem algo semelhante ao feudalismo, a gente já taca lá o rótulo de feudalismo e vamos embora, né? Então, como eu disse, primeiro que, em geral, quando se fala em feudalismo, a gente entende que tem esses laços feudo-vassálicos, né? Que tem a terra como o bem mais importante, né? Então, uma economia baseada na terra. E o comércio é uma coisa, se não inexistente, muito secundária, certo? E no caso da Rus, fica bastante claro que, sobretudo dessa Rus clássica, aí, digamos assim, eu estou usando clássica não como contexto, tá? Estou usando de maneira informal. Não se aplica de forma alguma, né? Porque, primeiro, a gente tem um comércio muito intenso ao longo de todo esse período. Quando eu falei lá atrás dos escandinavos que saíram, então a razão de ser da Rus era o comércio. O nosso patrono aqui dos estudos de Rus no Brasil foi o professor Eurípides Simões de Paula, né? Muitos estudantes de história lá na USP nem percebem que o prédio da história lá na FEFELESH se chama Eurípides Simões de Paula, e ele estudou Rus. A tese de doutorado dele, durante a guerra, inclusive, durante a Segunda Guerra, foi sobre Rus, e se chamava O Comércio Vareg e o Grão-Principado de Rus. Então a razão de ser do surgimento da Rus foi o comércio. Embora nesse primeiro período isso fosse uma atribuição desse líder, desse príncipe, isso é até descrito pelo Constantino Porfirogênita lá no seu De Administrando o Império, né? Tem uma parte que ele dedica à maneira pela qual os russos criavam seus barcos, desciam as corredeiras, ele descreve a riqueza de detalhes. Isso no século XI muda um pouco, né? Passa a ser uma atividade ligada a comerciantes não diretamente ligados ao príncipe, mas continua sendo o comércio o principal foco. A gente vai ver, inclusive, como nexo para a parte posterior, a Rus já em desagregação, que o comércio, inclusive, foi o que levou à ampliação da área da população do território da Rus e o que levou a essa desagregação política, né? Uma parte que eram os principados da Galícia e Volínia a oeste começaram a estender as suas teias comerciais com Polônia, com Hungria, Boêmia. A Moscóvia vai
fazer o comércio com a Horda, né, os mongóis, e aí na direção lá da Rota da Seda e tudo mais, com a Ásia Central, e Novgorod vai integrar a Hansa, a Liga Hanseática. Então, dentro dessa lógica de que feudalismo e comércio em geral não estão na mesma página, né? A gente já pode tirar um pouquinho a luz desse conceito. E a questão da relação de dependência, né? Aquelas relações formais de dependência, em nenhum momento existiram como tal. Embora existisse certa reverência, como a gente vai ver, uma necessidade de confirmação dos príncipes no período mongólico, também não é a mesma relação que se observa no Ocidente, ou na França, por exemplo, no período do feudalismo propriamente dito. Não é exatamente a mesma relação. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. No século XIII, começam a surgir rivais mais imponentes, vamos dizer assim, a esse poderio desse Rus de Novgorod, como no caso os teutônicos, os suecos, e principalmente ocorre a invasão dos mongóis na região. Então eu queria saber como é que era a relação, né, de Novgorod com esses adversários, que conflitos eles tiveram, e como é que aconteceu essa invasão mongol, as consequências dela, enfim. Como eu falei, o Volodymyr Monomar, lá que morreu em 1125, foi o último dos príncipes ou reis de Kiev, que são uma figura inconteste, digamos assim, nessa história kievana. A partir de então, entre 1125 e a invasão mongólica, naquele período ali de 1237 a 1240, mais ou menos, a gente vai observar essa desagregação então. E aí a historiografia soviética, por exemplo, gostava de falar muito em desmembramento feudal ou desagregação feudal, nesse sentido de que era um número cada vez maior de principados pequenos, cada um lá com o seu príncipe ou uma aristocracia local ali e tudo mais, mas existiam também os grandes polos de poder. Então, esse principado da Galícia e Volínia, como eu falei, né, que fica no que hoje é a região oeste da Ucrânia, vai se desenvolver de uma maneira independente, vai começar a desafiar os outros principados pela primazia, pelo título de príncipe de Kiev. Do outro lado, lá na direção do que hoje é Moscou, você vai ter o principado de Volodymyr ou Vladimir. A cidade de Volodymyr é fundada no início do século XII e ela cresce muito rapidamente e se torna um principado importante ali no Médio Volga nesse período. E lá para o norte, como você falou, Novgorod, né? Então Novgorod ela vai meio que se transformar numa espécie de república aristocrática na meados já do século XII, num episódio em que houve uma espécie de um levante e eles expulsaram o príncipe apontado por Kiev, né? Então foi uma espécie de ruptura com Kiev e eles falaram, não, a partir de agora a gente convida o príncipe. O príncipe era quase que uma figura decorativa, né? Era um chefe de estado meio decorativo para Novgorod, mas a cidade se torna virtualmente independente e começa a cultivar laços comerciais, sobretudo, com o Báltico cada vez mais intensos, né? Então, a partir desse período, surgem os primeiros acordos comerciais com cidades germânicas, com cidades do que seria hoje a Suécia. Então, a gente vê que, realmente, cada vez mais a Rus, ela tem uma unidade do ponto de vista, talvez, religioso. Então, a gente tem ainda um assento em Kiev, mas do ponto de vista político, cada vez mais, cada uma dessas regiões vai puxar para o seu lado. Mais ou menos nesse ponto que a Rus vai se tornando uma comunidade mais cultural e religiosa, pautada então por valores ortodoxos, talvez, do que propriamente político. E esse é um processo que não vai ter volta, digamos. Porque, por exemplo, no Principado de Volodymyr, como eu falei, Vladimir, a gente tem umas figuras cada vez mais focadas em desenvolver essa região. A principal delas, certamente, é o Andrei Bogolyubsky, né? O Andrei Bogolyubsky foi príncipe de Vladimir entre 1157 e 1174. E ele fez uma coisa impensável até então, que foi um ataque contra Kiev. Ele foi lá em Kiev, basicamente destruiu a cidade em 1169, colocou seu irmão como príncipe, no sentido de dizer, olha, agora Kiev é uma província de Vladimir, né? O principado importante agora é o nosso. E ele expandiu muito a cidade, construiu igrejas. Uma coisa curiosa que ele fez, daí vem até o seu nome, ele construiu uma outra fortaleza fora de Vladimir, chamada Bogolyubovo, em russo Bagalyubova, e dali ele passou a residir lá. Então você vai ver que
se o Pedro Grande construiu São Petersburgo lá na frente, ele não foi o primeiro eslavo a ter essa ideia. E o Andrei Bogolyubsky é uma figura bastante controversa, né? Inclusive ele foi um ídolo do Stalin também, era uma figura muito admirada pelo Stalin, e ele acabou assassinado pelos próprios boiardos da região lá de Vladimir, né? Que achavam que o domínio dele tinha extrapolado os limites do aceitável, sobretudo nesse ataque à capital da Rus, que era então a gente já vê que já tem uma certa direção de independência e autonomia dessas regiões antes ainda da chegada dos mongóis. Quando os mongóis chegam, de fato, aí a coisa se reconfigura totalmente, né? E como eu falei lá atrás, esses eslavos orientais, os Rus, eles já tinham uma tradição de lidar com esses nômades das estepes. Não era novidade para eles. Então, no primeiro momento, eles pensaram, beleza, a gente já teve lá os Petinegues, depois teve os Polovetzianos, agora chegaram esses tártaros mongólicos aí, né? Só que talvez certamente subestimaram o perigo das invasões mongólicas, né? Eles não tinham como saber que seria em extensão dos maiores impérios de todos os tempos. E é curioso que as fontes, elas se mostram absolutamente estupefatas com essa conquista tão rápida e tão brutal dos mongóis, que varreram praticamente a Rus inteira, chegaram até a Hungria, Polônia. Bom, os mongóis invadiram basicamente toda a Ásia, né? Conquistaram a China, instituíram a dinastia Yuan, conquistaram a Pérsia, onde surgiu a dinastia dos Ilkhans. Depois, indiretamente, teve a conquista do Egito, né, pelos mamelucos. Depois, num segundo momento, também da Índia, o Império Mogul. Enfim, criou-se uma mancha enorme, né, do Império Mogol e seus sucessores. O sucessor dos mongóis nessa porção de terra vai ser a horda chamada Horda Dourada. E os cronistas, eles se mostram meio perplexos, né? Eles não falam no momento em jugo, a palavra que a historiografia, digamos que, consagrou para esse período. A historiografia russa e também a ucraniana fala muito em jugo mongol, para esse período de 1240 a 1480. E as fontes, elas tratam meio que nos mesmos termos dos antigos nômades, polovetzianos e petinegues. O estudioso desse período, Charles Halperin, ele chama essa estratégia, digamos, de ideologia do silêncio. Ele diz que foi um recurso semelhante ao que os cronistas na Península Ibérica fizeram. Então, evitar dar nome aos bois, né? Não chamar de uma dominação estrangeira propriamente dita. Mas lendo nas entrelinhas, fica bastante claro que nesse primeiro momento, no século XIII, praticamente tudo que era Arus caiu sob o domínio mongol. Então é um momento de, primeiro, destruição material, boa parte das cidades, Kiev destruída quase completamente. Moscou, por exemplo, que era uma cidade relativamente pequena nessa época, também foi destruída. Vladimir foi destruída. Enfim, é um número quase que incontável dessas cidades, dessas fortalezas, desses centros da Rus foram destruídos nesse período. Novgorod, por incrível que pareça, se safou dessa destruição, porque o príncipe, o famoso Alexander Yaroslavich, ele fez ali um cálculo, né? Primeiro ele lutou contra os suecos no rio Neva, em 1240. Graças à vitória que ele obteve, ele ganhou o título de Nevsky em russo. O Alexander Nevsky é o Alexandre do Neva, do rio Neva. E depois, em 1242, ele lutou contra os Cavaleiros Teutônicos, aquela cena emblemática do filme lá do Eisenstein, né? Quando os cavaleiros caem lá no gelo, o gelo rompe, eles caem lá dentro e tudo mais. Então, basicamente, foi um cálculo do Alexander, né? Lutar contra os mongóis ou lutar contra os teutônicos? E ele tomou a decisão de se alinhar aos mongóis e, de certa maneira, salvar a Rus da destruição completa. Então, esse período aí do século XIII, ele é bastante paradoxal, digamos, porque, de certa forma, teve uma destruição muito grande de material, teve uma desagregação ainda maior da Rus. Por outro lado, manteve-se certa unidade do ponto de vista religioso nesse primeiro momento. O título de grão-príncipe, que agora vai começar a fazer mais sentido, o título de grão-príncipe, ele tem sempre que ser referendado pelos mongóis. Os mongóis dão o chamado Yarlik. Eles dão uma espécie de selo confirmando que o príncipe é determinado príncipe de uma dessas cidades que sobreviveram. Como houve uma destruição muito grande, e Kiev já basicamente nem existia mais, o principado que ganhou o status de grão-principado foi Vladimir. E esse título de grão-príncipe era dado a príncipes dessa
família, né, de origem escandinava lá de trás. Só que os mongóis usavam a tática lá do dividir para imperar. Então o que eles faziam era jogar esse título de um lado para outro conforme a sua necessidade. É sempre bom lembrar que não era também uma coisa monolítica a Horda, né? Ela já era um ramal do Império Mongol, então já era uma dissidência do Império Mongol. Ela mesma já era dividida em 2 ramais, a Horda Azul e a Branca, né? A Horda Dourada tinha 2 a mais. Então a gente tem que entender que tinha também uma dinâmica interna própria, uma dinâmica bastante complexa. Às vezes eu acho que não dá tempo da gente dar conta disso aqui. Mas nesse século XIII, então, é um momento de declínio de uma série de principados, de reconfiguração, mas para Novgorod, por exemplo, foi um momento de bastante expansão, inclusive comercial. Fez comércio com a própria Horda, fez comércio com o Báltico e surge ali o embrião da Liga Hanseática. Vai ter a partir do século do início, ali do XIV, vai ter um escritório da Liga Hanseática em Novgorod, né? Então é uma cidade que tem uma relação muito próxima com o Báltico, com todas aquelas cidades da Liga Hanseática, inclusive na Alemanha, Londres, enfim, faz parte dessa Liga Hanseática durante boa parte da sua existência. Bom, no segundo momento, o que vai acontecer é que tem o crescimento do reino da Lituânia. A Lituânia é meio que um peixe fora d'água nesse cenário todo, porque é um dos reinos que surgiram mais tardiamente e ainda era pagão até o final do século XIV, mais ou menos. Mas a partir dessa reconfiguração toda aí da Rus, vai começar um movimento de unificação da Lituânia e uma união cada vez mais próxima com a Polônia, sobretudo depois que os lituanos se tornam católicos ali em 1385, fim do século XIV. Então o que vai acontecer com a expansão da Polônia e da Lituânia, essa região que era o reino da Galícia e da Volínia, vai ser aos poucos sendo absorvido pelo domínio polonês. O que era essa margem direita do rio Dnipro, em ucraniano, ela vai entrar no reino da Polônia e depois vai haver uma união pessoal sobre o Jogaila e vão se tornar o mesmo país. Uma comunidade polaco-lituana, de fato, é só no século XVI, mas já tem uma união pessoal a partir do século XIV. E isso vai fazer com que essa porção, digamos, ocidental da Rus caia sob domínio polaco-lituano. Então, boa parte do que é hoje a Belarus e uma boa parte da Ucrânia cai sob domínio polaco-lituano. Isso vai ter um impacto, inclusive, na língua, né? A língua eslava vai ser bastante influenciada pelo polonês, sobretudo, né? E é isso que lá para frente vai gerar a língua ucraniana, né? A partir lá do século XVI, XVII, a gente já pode falar de uma proto-língua ucraniana com bastante influência lexical do polonês por conta disso. Do outro lado, a gente vai ter, então, essa briga entre os principados que ficaram dentro do domínio dos mongóis, uma briga de foice no escuro ali entre esses principados para ver quem ficaria com o título de grão-príncipe de Vladimir. No primeiro momento, a balança pesa para uma cidade que hoje é relativamente pequena, entre Moscou e São Petersburgo, que é a cidade de Tveri. Os descendentes do Alexander Nevsky foram príncipes de Tveri, então meio que automaticamente eles herdaram o título de grão-príncipe de Vladimir. Então, esse príncipe da Rus seriam os descendentes do Alexander Nevsky, né, no primeiro momento. E aí é uma coisa curiosa, né, pra gente não enxergar a história de maneira teleológica, né? A gente tende nesse momento a querer ver, bom, então como é que Moscou começou, né? E a gente fica buscando ali o início da ascensão de Moscou justamente nesse período, na virada do século XIII para o XIV. O problema é que aqui nada indicava que Moscou seria o principal dos reinos eslavos, que tomaria essa primazia em meio aos reinos eslavos nesse momento. A Lituânia, por exemplo, parecia muito forte. Aí seria possível argumentar que a Lituânia nem fazia parte da Rus, mas de certa forma fazia sim. Primeiro porque parte dos territórios do ducado da Lituânia tinham sido da Rus. Depois porque, como eu falei, tinha uma intrincada linha de matrimônios e boa parte dos nobres polacos e lituanos tinham também um argumento a favor da sua titularidade como príncipe da Rus também. Então é um momento em que não dá para antecipar que Moscou vai se tornar o que se tornaria. Isso é interessante nesse período. Tudo indicava que Tveri se tornaria o principal centro dessa Rus sob domínio mongólico. E aí o que acontece, curiosamente, é que a balança começa a mudar. A balança começa a pender lentamente para Moscou, né? Os príncipes
de Moscou, que também são dessa mesma família, eles são primos, inclusive, dos príncipes de Tver, eles têm uma atitude bastante agressiva em relação aos outros principados. Eles entram em guerras constantes contra os outros principados, contra Tver, contra Novgorod em vários momentos, contra a própria Lituânia, e eles também sabem se aproveitar muito bem dessa dinâmica entre a Rus e os mongóis. Então eles usam muito bem isso a seu favor. Todos esses príncipes moscovitas, desde o Daniil, que é o primeiro príncipe que era filho do Alexander Nevsky, que recebe Moscou como seu apanágio, eles foram muito habilidosos em aumentar cada vez mais o território do Principado de Moscou, que no início era um negócio minúsculo, era muito pequenininho. E aí, de repente, quando você vai ver na metade do século XIV, Moscou praticamente tomou a primazia de Tver e, sob essa chancela dos mongóis, acabou se tornando digamos, a sede do título de Grão-Príncipe de Vladimir. Entra aqui também um dado importante, que é Moscou conseguiu fazer uma manobra envolvendo a igreja, que foi muito importante. Como eu falei, com a perda da importância de Kiev, havia ainda o cargo do metropolita. O metropolita ainda estava em Kiev. E a Lituânia e a Rus, dentro do domínio mongol, ficou brigando para ver quem ficava com a sede desse metropolita, para onde ele se mudaria. E, num primeiro momento, houve a mudança para Vladimir. Então, em 1299, o metropolita sai de Kiev e vai para Vladimir. Então, isso já confere certa legitimidade a esses príncipes dessa região para se dizerem, agora nós somos a capital da Rus. Agora nós somos a Rus. Como eu falei, né? O legado da Rus, ele vai passar muito pela questão religiosa. E isso a gente vai ver os ecos disso aí até hoje. A questão religiosa ainda é uma parte dessa briga por esse legado da Rus. E aí o que vai acontecer então é que chega um momento em que Moscou tem uma preponderância, digamos, militar e política grande em relação aos outros principados, que ele vai confrontar um pouco os mongóis também. E aí acontece a famosa Batalha de Kulikovo em 1380, quando o príncipe Dmitri, que depois dessa batalha vai ganhar o epíteto de Donskoy, Dmitri Donskoy na historiografia russa, ele vai vencer pela primeira vez em mais de um século uma batalha contra os mongóis. É um momento, na verdade, um pouco de precipitação, talvez, de Moscou, porque 2 anos depois, o Khan dos mongóis, o Tokhtamysh, destruiu completamente a cidade. Então, não foi uma vitória que durou muito. Mas é um primeiro momento de, digamos, ruptura, é o início de uma ruptura da Rus com o domínio mongol. O século XIV também, ele é um século em que muita coisa acontece, né? O aumento cada vez maior do poder econômico de Novgorod. Você vai ter a peste, né, que matou um dos príncipes, talvez, né, não se sabe ao certo, mas matou um dos príncipes de Moscou. E você tem também o surgimento de uma figura muito importante no monasticismo russo, que é o Sérgio Radomyshsky, que fundou o monastério de São Sérgio, próximo ali de Vladimir em 1354, e que foi o responsável por uma espécie de renascimento monástico também nessa região de Vladimir. Então, mais um capítulo dessa transposição religiosa da região de Kiev para a região lá de Vladimir. Então, o Monastério das Cavernas, ele já não é mais visto como o principal centro do monasticismo na Rus. Passa a ser, então, o Monastério da Trindade, que não é muito longe, inclusive, de Moscou. Ainda hoje é um passeio recorrente lá de escolas e romeiros lá na região de Moscou. Então, a partir do fim do século XIV, início do XV, a gente vai ter uma fragmentação cada vez maior dentro dessa horda, um aumento cada vez maior do poder de Moscou. Moscou se torna disparado a principal potência militar dentro da Rus. E aí, embora o século XV tenha sido marcado por uma série de brigas de sucessão entre alguns ramais ali dessa dinastia, agora talvez podemos dizer moscovita, talvez, foi um momento de crescimento desenfreado do tamanho desse principado de Moscou. E aí, sempre lembrando, né? Embora já comece a aparecer o nome Moscóvia, mais ou menos por esse período, inclusive em fontes e mapas ocidentais, eles se entendem como Rus, né? Eles se entendem como os verdadeiros donos do legado da Rus, inclusive do ponto de vista religioso, porque eles são ortodoxos, enquanto que as outras terras eslavas que caíram sob domínio polaco-lituano estão sob pressão dos católicos. Então, aqui já começa a surgir, também do ponto de vista ideológico da construção,
da ideia dessa Moscóvia como centro, como legado, como dono do legado da Rússia, mais ou menos por esse período. Já começa a surgir um embrião. E aí, a partir do momento em que Moscou já aglutinou, aí já juntou boa parte desses principados, o principado vai para o seu movimento final. Aí já na época do Ivan III, né? O Ivan III, ele entrou em conflito direto contra a chamada República de Novgorod, que ainda era, do ponto de vista econômico, o principado da Rus mais rico, né? Era o principado mais economicamente potente, digamos assim. Embora também tivesse um poderio militar grande, se destacava pelo seu comércio, pelo seu poderio econômico. E aí há uma espécie de uma campanha depreciativa contra Novgorod, dizendo que eles se aliaram com os lituanos, que eles pensavam em trair a ortodoxia. Há uma campanha que dura coisa de 15 anos, até o momento em que o Ivan III de Moscou consegue finalmente anexar o Principado de Novgorod, então basicamente dobrando o tamanho da Moscóvia nesse período. Isso acontece ali mais ou menos na década de 1470. A partir desse momento a gente já tem Moscou já é praticamente inconteste como centro da Rússia. E acontece também nesse período uma outra mudança importante do ponto de vista político, cultural e religioso, que é o fim de Constantinopla. Havia acontecido o Concílio de Florença-Ferrara, um pouco antes da queda de Constantinopla, na qual houve a união das duas igrejas, né? As duas igrejas se reuniram, mas Moscou não aceitou essa reunião. E aí os eslavos passaram a eleger seus próprios metropolitas, né? Então uma espécie de uma ruptura mesmo espiritual, política, com a matriz, digamos, da Rússia, que era Constantinopla. E é a partir desse momento é que começa a surgir o que vai ser chamado de ideologia da Terceira Roma, né? Isso é formulado de maneira um pouco mais literal já no século XVI, início do século XVI, nos últimos anos do reinado do Ivan III. Isso é formulado de maneira mais explícita, mas já vinha sendo essa ideia de que Moscou herdou esse legado espiritual e político de Constantinopla também começa na segunda metade do século XV. Então Moscou nesse ponto se vê como uma herdeira da Rus, de Kiev, e também de Constantinopla. Então é um poder econômico também, um poder militar e também religioso. E é isso, acho que vai descambar no ápice desse movimento, que é quando, depois do reinado do Vassili III, que dura mais ou menos 30 anos no século XVI, aí vem a figura do Ivan IV, o Ivan Terrível, né? O Ivan, ele foi o primeiro a ser coroado, de fato, como Tsar de toda a Rússia, né? De toda a Rússia, na verdade. Ainda não estamos falando de Rússia no sentido contemporâneo, mesmo depois de quase 2 horas de tagarelice minha aqui, ainda não estamos falando de Rússia. Tsar nada mais é do que uma corruptela da palavra César. As crônicas sempre usaram a palavra César para falar do rei de Constantinopla, do imperador de Constantinopla, no primeiro momento, e ao longo do período mongólico, também do Khan dos mongóis, curiosamente. Então era uma palavra Tsar, ou César, era usada pro imperador de Constantinopla e pro rei dos mongóis. Eventualmente também para os reis bíblicos, Davi, Saul. Então tem uma matriz política importante e uma matriz religiosa também de fundo. Então o que a Rússia está fazendo ali, ela está se colocando nessa posição de herdeira do Império Mongólico e do Império Bizantino ao mesmo tempo, do ponto de vista secular e do ponto de vista religioso. Não à toa que vai se transformar um símbolo desse quase que um império nascente, a águia bicéfala, né? Tem uma cabeça olhando para o ocidente, outra olhando para o oriente, que é um símbolo bizantino, mas que também simboliza essa ambição da Rus, agora moscovita, de olhar para os dois lados, olhar para a Europa, um legado mais ocidental e um legado mais oriental também. E o Ivan, ele vai ter um reinado aí, acho que não dá pra gente se delongar muito, mas ele vai conquistar boa parte do que sobrou da Horda, dos canatos que sobraram da implosão da Horda Dourada, o Kanato de Kazan, o Kanato de Astrakhan. Então ele vai meio que formatar o que é hoje, aquele território da Rússia europeia, ele vai se formar meio que nesse período aí do Ivan Terrível, que é mais ou menos meados ali do século XVI. E com isso a gente chega então aí ao final da nossa cronologia. And tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! E aí, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, beleza, a gente falou dessa tal Rússia medieval, entre aspas, né? Mas eu queria ouvir de ti agora, pra gente finalizar, sobre as apropriações que estão sendo feitas hoje desse passado, de como esse passado é evocado com fins políticos e, enfim, o que é que você tem visto?
Eu acho que no momento, na situação atual, a gente não está vivenciando, mas nós estamos assistindo quase que em tempo real, né? E a gente percebe, inclusive, pelo último episódio do seu podcast, né, que é um assunto bastante delicado, tem muita confusão sobre o que está acontecendo e que passa muito por essa questão de uso do passado, né? No caso, para quem tá ouvindo, o Lucas está se referindo ao episódio sobre neonazismo na Ucrânia, tá? É porque esse episódio vai ao ar depois de um outro que vai estar no meio sobre Chernobyl, né? Mas é tudo relacionado ao tema do que tá acontecendo nesse momento. Mas nesse caso aqui, o Lucas tá falando do episódio sobre neonazismo na Ucrânia. Quem não ouviu, fica a recomendação pra ouvir depois. Cara, sim, é obrigatório. Ouçam porque é um assunto mais do que necessário, e eu acho que eu vou no sentido de complementar um pouco, porque é isso, né? A própria Constituição da Ucrânia se deu muito numa ideia de legado incontestável da Rus. Principalmente, que foi o Mikhail Khrushchevsky, que concebeu todos aqueles símbolos, né, da Ucrânia, o tridente, que remete a uma moeda forjada lá pelos reis lá de Kiev no século XI, até a bandeira, que são as cores do reino da Galícia-Volhynia. A moeda da Ucrânia, né, a hryvnia, é essa unidade monetária da antiga Rus, né, que era a grivna. Originalmente era uma unidade, talvez, de uma pele, depois virou uma unidade monetária propriamente dita, né? Então, a Constituição da Ucrânia, a República Popular da Ucrânia, lá em 17, ela bebeu muito nesses elementos e bebeu muito na ideia que está no livro do Khrushchevsky, História da Ucrânia Rus, de que esse território, especificamente, esse recorte geográfico, é o verdadeiro detentor do legado da Rus. Inclusive da figura do São Volodymyr, inclusive do legado espiritual, né? O fato de que as igrejas estão lá, o monastério das cavernas está lá. Por outro lado, a gente vê o discurso oposto, de que não, a Rus, ela migrou para o norte, ela migrou para o nordeste, para a floresta. Ela foi lá para Vladimir. Temos o São Sérgio, temos o Monastério da Trindade, o metropolita foi para lá, depois virou patriarca, inclusive, no século XVI, no fim do século XVI. Então, espiritualmente, politicamente, enxerga-se uma legitimidade da Moscóvia, né, de Moscou, como dono desse legado. E é óbvio que a Federação Russa não é Rus, não é nem Moscóvia e não é Império Russo. A Federação Russa é uma outra coisa que foi fundada em 1991 e a Ucrânia também não é russa. É importante dizer isso. É um abuso, né, desse passado. Por mais que ambos sejam culturalmente donos desse legado, né, eles existem em função desse passado, mas eles não são donos incontestes desse legado, né? Isso é um uso anacrônico, né? É um uso muito característico desse tipo de movimento nacionalista que se coloca como dono dessa história. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para, quando lê esses argumentos, quando lê esse uso. O Putin fala no discurso dele de as terras russo-antigas. A que ele está se referindo, né? Exatamente é isso que a gente falou hoje. Essas terras que compunham a Rus antiga são basicamente o território da Ucrânia, embora uma parte também é Belarus. Então, boa parte do que a gente está vendo hoje, a gente só consegue entender a fundo, né, a partir do estudo do uso político desse passado. Um símbolo pequeno, talvez, agora se tornou pequeno dessa rusga, tenha sido aquela estátua, né, que o Putin, logo depois da anexação da Crimeia, encomendou lá uma estátua gigante do São Vladimir, né, queria colocar lá na colina dos Pardais, não sei o que, com 20 e tantos metros, e aí teve uma controvérsia, acabou criando a estátua, e aí o Twitter lá da Ucrânia falou, não, a estátua verdadeira, do verdadeiro Volodymyr está aqui em Kiev, né? Então, como se dissessem que assim, só um dos dois pode ter uma estátua do Volodymyr, né? Então, por mais que, à luz do que está acontecendo, essa briga por uma estátua tenha se tornado uma nota de rodapé até meiga, né, perto do que aconteceu depois, não deixa de ser simbólico dessa aspiração a legitimar o presente a partir de um passado distante e que não tem uma relação imediata entre nenhum dos dois. Eu sempre falo de brincadeira. É quase como dizer, será que o Júlio César torcia para Lásia ou para Roma? Né? É um uso estapafúrdio do passado, completamente anacrônico e que a gente tem que, sempre que possível, combater, né? Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final e se interessou, quer saber mais sobre esse assunto, até porque é um assunto que a gente dificilmente vê na escola aqui no Brasil, né, por conta de toda uma distância cultural, geográfica, a gente acaba não vendo muito isso, a gente fica muito ainda numa Idade Média de uma Europa mais ocidental, né, então tenho certeza que algumas pessoas ouviram esse episódio e se interessaram em ir mais atrás, né. Então, se você tivesse que recomendar 3 livros em português, inglês ou espanhol, pela questão do idioma, né, pela facilidade, o que você recomendaria?
Bom, Icles, é o seguinte, infelizmente, como você mesmo falou, não é um assunto que é tão estudado aqui. Eu não vou cair naquela de dizer que não é estudado, porque não é verdade, né? Como eu falei, tivemos o professor Eurípides, né, que estudou. Eu vou, se você me der licença, eu vou até citar os meus colegas que estudam Rus aqui também. Além do Leandro César, tem o Antônio Chiavelli Neto, tem o Fabrício Moreira, o Caio Fel, o João Gabriel Correia, Diego Vieira, que é um estudioso do eslavo eclesiástico antigo. Então a gente tem um grupo de pessoas que está produzindo ainda em âmbito acadêmico, mas quem sabe os nossos livros não sejam publicados no futuro em português. Então aí, já que eu estou fazendo esse merchan aí dos colegas, eu acho que um dos livros que eu posso sugerir é a minha tese, né? Porque aí está em português. A minha tese se chama Recontar o Tempo, Apresentação e Tradução da Narrativa dos Anos Passados. Se você procurar lá no banco de teses e dissertações da USP, dá para baixar. Você pode ler essa crônica que eu citei inúmeras vezes aqui na íntegra. Tem um pequeno resumo lá da história da Rus, tem um glossário, fala um pouco do eslavo oriental. Então pode ser legal para quem quiser ver a fonte primária. Mas, infelizmente, de livros que você possa comprar, né, e que tenham sido publicados, de fato, por editoras, aí eu vou ter que indicar livros em inglês. O que eu vou indicar que tem o eco do nome do nosso episódio, né? O Rússia Medieval. É o livro da Janet Martin, o Medieval Russia. Tem um recorte de 980 a 1584. Então não é muito distante disso que a gente falou hoje, né? É um livro bastante pautado em história política. Vai falar bastante desse princípio de sucessão lateral, de como isso foi resolvido ao longo dos séculos, principalmente pelos príncipes moscovitas. E o outro livro que eu vou recomendar é o The Emergence of Rus. É um livro, agora já, quase que um clássico aí da historiografia a respeito da Rus, dos professores Simon Franklin e Jonathan Shepard. É um livro que cobre um recorte um pouquinho diferente. Ele vai de 750, contando desses primeiros escandinavos, lá atrás da prata e tudo mais. Ele vai até 1200. Então acho que os dois livros se complementam de uma maneira bem legal. São livros que são relativamente recentes. Eu não vou indicar a historiografia em russo e ucraniano por dois motivos, né? Primeiro, porque você falou do inglês, português e espanhol, e é óbvio que boa parte do público não vai conseguir ler em russo e ucraniano. Depois, porque assim, infelizmente, essas duas historiografias, elas têm um viés, às vezes, um pouco nacionalista, né? Então, tem certos temas ali que são um pouco, digamos, prejudicados, né? Por essa visada meio nacionalista demais. Então, essa historiografia em inglês acaba tendo essa vantagem de ter um pezinho um pouquinho para fora, né? Embora, claro, também tenha certos um viés um pouco ocidental demais, às vezes, em alguns momentos. Mas são dois bons manuais, acho que dá para ter uma dimensão muito legal desse assunto. Boa parte do que eu falei aqui eu bebi lá, dessas duas fontes. Infelizmente, agora tá difícil comprar livro estrangeiro, né? Mas eu acho que, eu não sei se dá pra comprar em e-book. E são livros, acho que algumas bibliotecas têm, de universitárias, você consegue encontrar, né? Então é isso. Lucas, gostaria de fazer alguma consideração final? Bom, não sei se eu posso fazer uma propaganda aqui, Iclas, do meu canal. Pode sim. Do Instagram. Eu criei uma página lá no Instagram chamada Canal Berioza. Tem alguns vídeos no YouTube também. Berioza, B-E-R-Y-O-Z-A. Tem conteúdo lá sobre história dos eslavos orientais, sobre literatura, sobre algumas curiosidades de língua. Então, quem quiser seguir lá, pode ser legal, né? Tem alguns videozinhos que eu falo sobre língua. E é isso, né? Fazer um pequeno vendendo peixe aqui, de leve. Tranquilo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ouviu até o final. Não se esqueçam de compartilhar isso se vocês verem algum contexto oportuno, né? Se vocês verem o pessoal conversando sobre isso na internet, pega esse link e passa adiante. O podcast sempre depende muito do boca a boca do público também, né? Então, se você puder compartilhar, eu agradeço. E não se esqueçam que a gente tem uma campanha no Apoia-se. Com R$2 por mês, vocês financiam todos os podcasts aqui do Leitura Obriga História. E com R$5 por mês, você pode ouvir os nossos principais podcasts com antecedência. Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.